Essa é a voz da profecia, anunciando uma mensagem de fé e esperança sobre a volta do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Que bom poder estar aqui de novo na casa de Deus. Eu costumo dizer para você, né, que quando eu chego aqui para pregar, enquanto eu fico olhando de lá, assim, dá vontade de abraçar todo mundo, né? Mas a gente tem essa oportunidade ali na saída, né, hoje. Então nós podemos nos abraçar. É bom estar na casa de Deus, nesse ambiente aqui maravilhoso, envolve a gente, envolve a alma da gente. Tinha um pastor aqui na igreja de Sorocaba, eles me colocaram na liderança, embora eu fosse muito tímido, e ele que veio me dizer assim, você devia ser pastor. E aí, nunca tinha pensado no assunto, né? E por causa do incentivo dele, depois ele me levou lá no NASP para ver como é que era. Eu não fazia ideia de como é que funcionava para ser pastor, né? E aí a gente foi lá e tudo, e ele acabou sendo meu grande incentivador. Eu gostava das coisas da igreja, mas nunca tinha pensado em ser pastor. Para mim, o momento auge foi o dia que eu entrei na minha primeira igreja para pastorear. Eu olhei para ela e, puxa vida, né? Eu tinha 24 anos de idade, né? A esposa estava grávida. Esse para mim foi o momento mais marcante, que foi como na vida pessoal a gente tem um filho, né? Parece que não virou ainda, não caiu a ficha, né? E você entra e fala, puxa, eu vou ser o pastor disso aqui, dessa igreja, desse distrito. Esse foi um momento muito marcante. Começamos em Rio Claro, ficou 1 ano em Rio Claro. Aí eu estava grávida do Lucas, tive o Lucas e logo ele foi chamado, na semana que eu tive o Lucas, ele já foi chamado para fazer o teste do Arautos, e aí então a gente já mudou para Rio de Janeiro. Olha, sabe que eu nunca imaginei que a gente voltaria para cá, né? E tudo foi acontecendo de uma maneira tão espontânea, eu acho, e a questão de vir morar aqui também foi uma decisão muito séria nossa, pelo fato de que os filhos, cada um para um lado, aí a gente ficou pensando, acompanhar os filhos, e se eles se mudam, aí a gente fica num lugar, então vamos ficar perto da nossa família, porque aqui eu tenho meus irmãos, né, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, ele também tem a família dele aqui, então foi uma decisão ótima vir para cá e acabou que passou também a trabalhar aqui na APSO, né? E depois, então, plantando a igreja do Campolim e depois o Parque das Águas. Para a gente foi uma emoção muito grande e, assim, muito realizadora, eu vou falar a verdade, porque finalizar a carreira que não acaba, eu creio, né? Mas finalizar esse período, esse ciclo, plantando a igreja aqui, foi, assim, para a gente um presente de Deus. E em Sorocaba, né? Tudo que a gente faz é impulsionado, é revitalizado. Toda a revitalização que eu sempre precisei, foi ela que me deu. Todas as coisas que eu fiz, sempre troquei ideia com ela, sempre conversei com ela. Então essa parceria pessoal, ela é muito, muito, muito grande, né? Mas tem o fato de que ao longo do nosso ministério, primeiro ela apoiou o meu ministério e deixou a vida pessoal dela, porque ela pretendia estudar, fazer faculdade, só fez isso depois com 50 anos de idade, porque a gente mudava de um lugar, começou o Federal de Goiânia, parou, começou o Federal de Brasília, parou, isso na sequência, né? Depois fomos para Friburgo, parou, tudo porque foi mudando de lugar, né? E depois, como a gente tinha começado a semear lá no comecinho, quando eu fui para a Voz Apostólica, no comecinho do ministério, Deus foi permitindo que a gente fosse colhendo para um ministério dela, né? Então, ela apoiou o meu ministério e, ao mesmo tempo, apoiou o ministério dela, ao ponto de, o que eu digo sempre, né? Minha função mais importante hoje é ser marido da tia Cecel. Então, realmente foi parceria em tudo, inclusive aí. Vamos para a última parte da nossa vigília. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de
todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está dizendo assim: agora é o momento de vocês se converterem a mim, não uma conversão comum, não uma entrega qualquer, não atender um apelo qualquer. É o momento de se converter como? Com jejum, com choro e com pranto. É hora de você rasgar o seu coração e não a sua roupa. É hora de você deixar de parecer cristão e você começar a ser cristão de verdade, autêntico, genuíno. É hora de o amor de Deus florescer da sua vida para a vida das outras pessoas. Ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é. Para mim, o papel mais importante do pastor é focar nas pessoas. E o mais incrível é que tem muitas e muitas coisas que o tempo todo concorrem para que o pastor não foque nas pessoas, né? E elas são a coisa mais importante, assim como na família, em tudo na vida, né? O João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça. É o foco de Deus, de Jesus, são as pessoas. E às vezes a gente foca nos prédios, às vezes a gente foca nas metas, às vezes a gente foca em tantas outras coisas, né? E o mesmo trabalho de cada dia, o tempo da gente é roubado para tantas outras coisas, e a gente vai saindo sem perceber que nós estamos perdendo o foco principal, que são as pessoas. E aí é um negócio muito bacana, porque você olha para trás, olha para a trajetória, olha para o dia a dia também, e você vai discernindo, né? Deus agiu aqui, agiu ali, Ele está agindo assim. Ou quando Ele não está agindo, esperar para que depois de um tempo você entenda, né? Você vai entender: esse aqui era o caminho, foi por isso que aconteceu isso aqui, né? É curioso isso, né? Do quanto a gente precisa se reinventar e trabalhar essa mensagem na nossa mente a cada dia, né? Eu acho que se falava muito mais sobre a volta de Jesus. E teve um período assim que quase não se fala, né? Ou não se falou. Mas a gente sabe que Ele está mais próximo do que a gente imagina. Eu lembro sempre que minha avó falava assim: a gente precisa aguardar a volta de Jesus como se Ele viesse hoje, né? Mas a gente precisa continuar a vida como se Ele ainda fosse demorar. Mas tem que estar preparado para hoje. Então, isso é uma constância, tem que ser uma constância na nossa vida, né? Toma a vida dos teus filhinhos que já estão cansados de ouvir só teoria, mas que desejam o Senhor. Me ajuda, Senhor, a me manter no Senhor, a permanecer no Senhor, para que os meus altos e baixos não tenham baixos tão baixos a ponto de eu ir longe demais do Senhor, mas que eu cresça e que cada um dos teus filhos também, Senhor. Amém.